de dor de uma mãe que perdeu um filho e tivesse abraçado essa mãe, ele teria todo o meu respeito. Ele perdeu todo o pouco de respeito que eu ainda tinha por ele quando ele virou as costas para cada mãe que perdeu um filho, para cada filho que perdeu uma mãe. E o terceiro momento foi a CPI, foi a pandemia. CPI, de fato, eu anotei aqui para a gente falar sobre ela. Foi um dos momentos mais tristes. Eu entrei muito comovida e saí totalmente indignada com tudo que eu vi ali dentro. Por quê? Porque no momento que o Brasil mais precisava de um líder, de alguém que acolhesse, que abraçasse, que se importasse com as pessoas, o Brasil estava diante de um presidente negacionista, que negou vacina, que não mostrou um mínimo de empatia, de solidariedade, que não tinha medo da pandemia. Eu tinha, usava máscara, tinha preocupação, ele não tinha. Então, ao invés de sair em motociata, né, ele saía em motociata pelas avenidas do Brasil, se ele pudesse entrar num hospital, só num único momento de dor de uma mãe que perdeu um filho e tivesse abraçado essa mãe, ele teria todo o meu respeito. Ele perdeu todo o pouco de respeito que eu ainda tinha por ele quando ele virou as costas para cada mãe que perdeu um filho, para cada filho que perdeu uma mãe. E eu vi ali não só o atraso da compra de vacina, a Pfizer, aqui não tem problema falar... Não, pode falar o que você quiser. Pode falar até cloroquina. Eu esqueci de perguntar quais são as regras aqui. Não tem regra. A Pfizer, e nós vimos isso pelo depoimento dos CEOs, né, disse que estava pronta para fazer o Brasil ser o primeiro país do mundo a vacinar. Nós poderíamos ter começado a vacina 45 dias antes. Então, foram 2 momentos muito tristes. E aí eu fico imaginando, eu não perdi ninguém da minha família, nenhum parente próximo, nenhum amigo querido. Eu fico imaginando aquela mãe, aquele irmão, aquela prima, enfim, aquele amigo que perdeu um amigo, um ente querido, faltando 1 semana para tomar vacina. Faltando 30 dias para tomar vacina. E eu vi depoimento de pessoas. Eu fui dar uma entrevista, rapidamente contando aqui, eu fui dar uma entrevista numa rádio. E eu fiz esse comentário. Vocês imaginam, vocês conhecem alguém na faixa de 40 a 50 anos, faltando 1 semana, faltando 1 mês para chegar a vacina? Pois é, nós tínhamos condições de ter começado a vacinar 40 dias antes. E não fizemos porque temos um governo que achava que podia substituir vacina por cloroquina. Não sei nem até hoje se tomou vacina ou não, dando um péssimo exemplo. Que não tomou. Pois é, então pior ainda. Né? E nós estamos falando de 670 mil vidas perdidas. Que fosse é uma mãe, é a mãe de alguém, é o pai de alguém, é o filho, é uma filha de alguém. Este é um momento assim, que foi revoltante para mim. E o segundo foi que, no momento de maior dor, nós constatamos denúncias gravíssimas de esquema de corrupção dentro do Ministério da Saúde. Aquele lance das vacinas lá com $1 de superfaturamento. Como se a vida humana pudesse custar $1. Porque a gente fala $1, todo mundo fala, o que é $1? R$5, né? Estava querendo se cobrar, ali tem uma denúncia gravíssima que só a história um dia vai contar, quando nós tivermos realmente um governo decente, um Ministério Público que vá atrás e investigue, não esse que é submisso ao governo federal. Eles estavam falando o seguinte, para cada dose de vacina que eu contrato de você, você tem que me dar $1, senão nada feito. Mas é mais do que isso. Eu fiquei encarregada de um processo de uma vacina chamada, não sei se você ouviu falar, Covaxin. Sim. Eram 2 tomos desse tamanho. E eu passei dia, noite, varei final de semana estudando, porque a minha área é direito público. Eu dei aula 12 anos de como se administra um Estado, um país, então eu analisei o contrato. Entre outras coisas, para encurtar a conversa, eu descobri uma nota fiscal, que eles chamam de invoice, uma nota fiscal, que dizia o seguinte no contrato. Você me dá $45 milhões com pagamento antecipado para ser depositado no paraíso fiscal, sem nenhum controle, por uma vacina que a gente não sabe se tinha eficácia. Estou falando de mais de R$200 milhões. E quando eu vi essa nota fiscal, totalmente, você como professor de inglês, então ia se deliciar com a quantidade de erros de inglês, eu não sou professora, mal falo inglês. Com todas as notas, todos os equívocos ali, estava tudo ali. A denúncia estava ali, nós tivemos que denunciar. Então, fala assim, não houve corrupção na compra da vacina, porque a CPI antecipou e a CPI impediu essa corrupção. É isso que eu ia falar, porque isso daí não chegou a ser comprado, não chegou a pagar por essas vacinas aí.